Muito boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que também nos acompanham pelas mídias sociais, bem-vindos todos. Vamos dar início a mais um trabalho no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Lembrar a todos para colocar o celular no modo silencioso ou desligar, se for possível, para que a gente fique mais tranquilo. Também alguns lembretes que alguns já ouviram, mas sempre é bom a gente reforçar, até porque tem pessoas que estão vindo pela primeira vez na nossa casa. Os nossos trabalhos públicos acontecem nas segundas-feiras à noite, às 20 horas, onde temos uma reunião ou uma palestra dialogada. Nas terças, às 20 horas, nós temos passe, atendimento fraterno e palestra também. Nas quartas de tarde, às 16 horas, palestra, passe, atendimento fraterno. E nos sábados à tarde, também às 16 horas, palestra, passe e atendimento fraterno, certo? Quem tiver interesse em frequentar algum grupo de estudo da doutrina espírita, nós temos diversos grupos na casa, distribuídos nas quartas-feiras à tarde, a partir das 14 horas, e quintas à noite, às 20 horas. E nos sábados de manhã, às 8h30, aí temos um grupo especial aos iniciantes. É um grupo de estudo de introdução à doutrina espírita. Então, quem tiver interesse pode procurar qualquer um dos trabalhadores da casa para que a gente passe maiores informações, certo? Aos sábados também nós temos a evangelização para as crianças e aos sábados à noite, às 19 horas, o grupo de jovens. Então, temos diversas oportunidades aí para quem deseja conhecer melhor a doutrina espírita. Aqueles que tiverem interesse, que puderem ajudar trazendo 1 quilo de alimento não perecível para casa, é muito bem-vindo. O nosso instituto ele assiste em torno de 22 famílias aqui da Redondeza, né, com gêneros alimentícios todo mês. Então, quem quiser colaborar, né, uma oportunidade de ajudar, pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, será bem-vindo. Dito isso, então vamos ao nosso trabalho da tarde. Então, convido a todos a elevarmos o pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, tomando uma respiração profunda, e ao exalarmos, vamos procurar ficar tranquilos, deixando nossas preocupações fora, de lado um pouquinho, deixando a nossa agitação do dia a dia, nossos afazeres, né? Vamos deixar um pouquinho de lado, silenciar um pouquinho nossos pensamentos e os nossos sentimentos também, para assim aproveitarmos essa tarde aqui, aproveitarmos com a palestra que nós vamos ouvir, que é um assunto, sempre um assunto edificante, esclarecedor e consolador, né? E também para que nós possamos sair daqui com aquilo que viemos buscar no dia de hoje, que é a nossa paz interior, a nossa saúde, o alívio das nossas dores do corpo e das dores da alma também. Então é nesse ambiente que nós recebemos tudo isso carinhosamente, já preparado esse ambiente pelos mentores espirituais desta casa. A eles a nossa profunda gratidão. E assim pedimos permissão a Deus para dar início ao trabalho. Hoje quem vai conduzir a palestra é a Jane Macedo e ela vai falar sobre o tema Lidando com as Aflições. Então, passa a palavra para a Jane. Obrigada, Luciana. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E
eu estava aqui pensando enquanto estava sentada, né, lidando com as aflições. Aí as pessoas vêm na casa espírita e dizem, mas vem aqui nessa casa espírita é só aflição, é dor, é sofrimento, é só disso que essa gente fala, né? E aí tem um palestrante, Jorge Elahá, que ele diz assim, mas esse povo espírita só fala de sofrimento, só fala de dor, essa gente gosta de sofrer. E ele diz, não é que espírita gosta de sofrer, espírita sofre com gosto. Ele fala, né? Porque o que é esse sofrer com gosto, né? A gente busca, através do estudo, né, entender por que essas questões se apresentam na nossa vida, o porquê dos sofrimentos, né? Então, assim, a gente está nesse mês do Setembro Amarelo, que é um mês que nós tratamos da prevenção do suicídio. E a gente sabe que quando as aflições chegam, as dores chegam, muitas vezes esta acaba sendo uma alternativa. As pessoas acham que vão escapar do sofrimento por esses meios, e a gente sabe que não é assim. Então, por isso que foi pedido que nós falássemos sobre esse tema hoje. E a gente sempre gosta de ouvir uma historinha, né? Apesar de nós sermos adultos já, a história ajuda a gente a fixar as aprendizagens. E normalmente a gente conta uma historinha no final, mas hoje eu vou contar no começo. Tem a ver com aquela imagem que está ali na tela. É uma história da rosa e do espinho. Essa história diz o seguinte: era uma vez uma alma que vivia no mundo espiritual, radiante de luz, mas ainda tinha alguns débitos do passado que ela precisava resgatar para alcançar a paz plena. Antes de reencarnar, esta alma, ela foi levada a um jardim celestial, onde havia nesse jardim uma infinidade de rosas. E cada uma daquelas rosas representava uma prova que aquela alma poderia escolher para viver na Terra. E ao se aproximar de uma daquelas rosas, que era assim uma das mais belas, ela notou que tinha muitos espinhos. E aí ela perguntou para o mentor espiritual que estava acompanhando: por que há tantos espinhos nessa rosa? E aí o mentor respondeu para ela: os espinhos representam as dores da vida material. São perdas, são doenças, são injustiças, são incompreensões. Mas é através destas dificuldades que a tua alma vai poder desabrochar em amor, em paciência, em perdão e em humildade. Aí, aquela alma, ela pensou, ela hesitou por um momento, mas aí ela escolheu uma das rosas que era mais linda e que tinha mais espinhos, uma das mais espinhosas. Ela disse: eu quero essa, com coragem, pois eu sinto que é através desta dor que eu vou encontrar a verdadeira alegria. Essa alma então encarnou como uma mulher simples, de poucos recursos. Ela enfrentou a perda precoce dos pais, a rejeição dos familiares, enfermidades, dificuldades financeiras. Chorou muitas noites, muitas vezes se sentiu sozinha, muitas vezes ela se revoltou. Mas com o tempo, alguém falou para ela de doutrina espírita. Ela se interessou, começou a frequentar um grupo espírita, começou a frequentar um centro espírita, a estudar, e aí ela começou, através do estudo, entender o que era prova, entender o sentido das provas. Ela aprendeu a orar, ela aprendeu a exercitar o perdão, a servir ao seu próximo, e a dor que ela sentia foi se transformando em luz. Muitos anos depois, já após ter desencarnado, ela retornou lá naquele jardim espiritual. E aí
ela encontrou aquela rosa que ela tinha escolhido, mas agora aquela rosa estava totalmente aberta e não tinha nenhum espinho, só tinha perfume. E aí aquele mentor que acompanhava ela disse: lembra da lição do Evangelho? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Tu compreendeste, minha filha, que a dor não é castigo, mas é uma lição de amor. Então era sobre isso que nós queríamos falar nesta tarde. Por que a dor se apresenta na nossa existência? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nos orienta, ele diz o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com esta certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Então, é sobre esta questão que nós gostaríamos de conversar também, né? A justiça das aflições. Por que parece que para umas pessoas a vida sorri? Tudo é bom, tudo é agradável, as coisas se resolvem facilmente, né? Parece que são só alegrias, as conquistas são mais tranquilas. E para outras pessoas parece que tudo é dificuldade, é uma batalha atrás da outra. A pessoa passa por uma dificuldade, quando ela está superando aquela questão, se apresenta outra. Aí ela vai, luta, quando pensa que vai ter uma tranquilidade, se apresenta outra. E assim vai indo. Por quê? Por que isso acontece? De onde que saem essas questões? Por que é tão diferente de um para o outro? Normalmente, a gente diz, isso é um resgate de vida passada. Isso é uma pendência que essa pessoa tem. E às vezes a gente atribui tudo à vida passada. Tudo a resgate. Mas será que é assim mesmo? Hoje, no grupo de estudos, agora à tarde, nós estávamos falando sobre isso. Se a gente for dar uma olhadinha aqui nesta existência, para ações nossas, para comportamentos nossos, de tempos atrás, o que está acontecendo hoje, as situações que estamos passando, será que não estão ligadas a essas situações? A essas nossas escolhas? Será que tudo é vida passada? Eu trouxe algumas ilustrações ali, né? São escolhas que a gente faz. Cigarro, álcool, o mau uso da palavra. A gente sabe que nós somos livres, né? Mas se eu escolher fazer uso do cigarro, eu sei que eu vou ter consequências. E aí, quando chegar a doença lá, eu vou dizer, eu estou com essa doença porque eu estou com um resgate da vida passada. É da vida passada ou é da escolha que eu fiz, né, de fumar? A mesma coisa com álcool. Né? Eu posso escolher usar o álcool. Sou livre, aí eu pego o carro, eu saio dirigindo, eu me envolvo num acidente e posso ficar numa cadeira de rodas se eu me salvar. Eu viro um cadeirante e aí eu vou dizer, isso aqui eu estou nessa cadeira de rodas porque eu estou resgatando o que eu fiz na vida passada. Será? Ou foi uma escolha agora? Então, estas aflições que nós passamos nem sempre estão ligadas, né, à vida passada. A mesma coisa com a palavra, né, o mau uso que eu faço da palavra. Né? Eu posso usar a palavra para
construir, para elevar, ou eu posso usar a palavra para prejudicar, para fazer o mal, para exercitar calúnia, para difamar. Como é que eu uso a minha palavra? Eu uso a minha palavra para construir ou eu uso a palavra com propósitos menos elevados? São escolhas. Então, não posso atribuir todas estas questões, né, à vida passada. É claro que tem causas, né, tem questões que nós passamos que estão ligadas, sim, a encarnações anteriores, né? Muitas vezes a perda de um ente querido, né? As animosidades na família, apesar da gente fazer o maior esforço, sempre aquela situação de conflito que não se resolve. Por que será? Né? A gente sabe que as famílias são formadas, né, nem sempre por laços de amor, mas são por laços de compromissos, de débitos, de pendências que nós trazemos de outras existências. Então, isto sim pode ser uma aflição relacionada a uma vida passada. Os flagelos naturais, né, as enfermidades que se apresentam desde o nascimento. Então, tem aflições, tem questões que chegam que são realmente de vida passada, mas tem outras que são escolhas nossas, né? A Joana de Ângeles, a esse respeito, nesse livro aqui, Plenitude, ela nos diz o seguinte, em relação às dores e aos sofrimentos, né? Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Quem de nós não quer passar pela vida incólume, sem sofrer? Todos queremos, não é mesmo? Pelo menos diminuir-lhe a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fruir os prazeres da existência em incessantes variações. Imediatista, interessa-lhe o hoje, sem visão do porvir. Quer dizer, quando eu estou numa situação de dificuldade, eu só penso naquele momento, eu só penso naquilo que eu estou vivendo. Eu não penso no porvir, quais são as consequências, o que vai acontecer no futuro, né, em relação a esta situação. Como efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, portanto, credor de execração e ódio. Sofrimento não é castigo divino. Deus não castiga ninguém. Se Deus é nosso Pai, se Deus é amor, se Deus é perfeito, Deus vai estar preocupado em castigar alguém? Alguém vai estar passando por uma aflição, por um sofrimento, porque Deus está castigando? Não, não existe, né? As aflições, o sofrimento, como eu disse, são escolhas nossas, ou através da vida presente, dos nossos gestos, das nossas escolhas, ou através de vidas passadas, de débitos que nós contraímos. Para libertar-se desse adversário, a criatura impõe-se outras formas de dor que aceita racionalmente, por livre opção, não se dando conta do equívoco em que labora. A dor, porém, não é uma punição, antes revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Então, a dor, a aflição, ela é um instrumento pedagógico para nos ensinar questões que nós precisamos aprender. Quando a gente está na escola lá, a professora não tem recursos, né? A professora traz recursos, ela traz um livro, ela traz um filme, ela traz uma história para facilitar a aprendizagem do aluno, né? Quando se faz a faculdade de pedagogia, lá tem uma cadeira que se chama didática, né? E na didática se aprende como é que vai se ensinar as lições. Eu não vou, né? Vou pegar o livro ali, vou preparar a aula, quais os recursos que eu vou usar para facilitar a aprendizagem do meu aluno. Então, muitas vezes a dor, o sofrimento chega na nossa vida para
nos ajudar a aprender a lição, para facilitar, né? A gente só vê o lado ruim, então quem sabe a gente pensa, né? Por que eu estou passando por essa situação? O que é que eu preciso aprender? Porque quando a gente já aprendeu, aquela lição ela é superada, né? Quando a gente já aprendeu, a gente não precisa mais, né? A professora lá não precisa mais estar usando aquele recurso. A aprendizagem já foi fixada. Então, quando a gente diz assim, aquilo que eu falei antes ali, por que a gente olha para uns e parece que tudo para eles corre tranquilo? Eles não têm dificuldade nenhuma, porque eles já aprenderam. Eles já aprenderam aquela lição que a gente está estudando ainda, que a gente está vivenciando através das dores, através das aflições. Eles talvez já tenham feito essa conquista, que nós estamos caminhando e futuramente nós vamos conseguir também. Mas se tem tudo isto, né, se eu tenho estas questões que eu trago lá da vida passada, por que eu não me lembro? Seria mais fácil se eu lembrasse, será? Aquela imagem ali, eu coloquei exatamente aquilo ali como se fosse um véu, né? Durante a vida corporal, ao voltar ao mundo espiritual, nós retomamos as lembranças do passado. Mas enquanto a gente está aqui na Terra, enquanto a gente está encarnado, é como se tivesse esse véu, né? A reencarnação é esse véu que cobre a nossa existência. Porque como é que eu ia conviver lá na minha família, com o meu marido, com o meu filho, lembrando que muitas vezes eu cometi um crime contra eles, ou eles cometeram contra mim. Como é que eu ia amar aquela criança? Como é que eu ia olhar para ele de forma amorosa, né? Então, esse véu da reencarnação aí, ele é uma bênção. Quando a gente desencarnar, quando a gente voltar ao plano espiritual, esse véu, ele é retirado. E aí nós retomamos a consciência. Aí nós conseguimos entender o porquê daquelas situações. E aí nós temos outra questão em relação às aflições, que são a resignação, né? Os motivos da resignação. Por que é que nós devemos nos resignar? E quando a gente fala em resignar, parece assim, tu tem que aceitar. Tu tá passando por essa situação, tu tem que aceitar. Não. Resignação não é isso, né, gente? Resignação é a gente fazer tudo que está ao nosso alcance, tudo que é necessário para a gente superar aquela dificuldade, superar aquela dor. A gente vai lutar de tudo que é jeito. Não deu, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, aí sim a gente vai entender, bom, talvez aqui tenha alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar, então eu aceito. Mas a gente fez o nosso esforço, a gente fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Voltando naquela imagem ali que eu tinha que explicar para vocês, por que eu escolhi aquela imagem, né, que é um exemplo bem claro assim, do que é a resignação. Essa imagem, ela é das enchentes que atingiram o nosso estado no ano passado, né? Todos nós lembramos, está muito recente ainda. O que aconteceu, né? Tem pessoas que elas perderam tudo que tinha na enchente. E aí elas não tinham o que fazer, elas tinham que esperar a água baixar, não dava para fazer absolutamente nada. O que essas pessoas fizeram? Elas se juntaram às outras pessoas e dali foram ajudar. Isso é resignação, né? Ela perdeu tudo, ela entendeu que não podia fazer nada naquele momento, não tinha o que fazer, não tinha como reconstruir a casa, não tinha como ir atrás de móveis, porque estava tudo embaixo d'água. Bom, não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar. E elas foram ajudar, deixaram a dor delas de lado e foram ajudar aqueles outros irmãos que estavam precisando. Isto é resignação ativa, né? Eu coloco a minha dor do lado e eu vou ajudar aquele outro irmão que está precisando. E aí também, em relação àquilo ali que eu falei no começo, né, que muitas vezes essas dores chegam tão forte, essas aflições chegam tão forte, e as pessoas pensam em deixar a vida, através do suicídio. Tem uma passagem no Evangelho que se chama o suicídio e a loucura, né?
E ali Kardec diz que os próprios suicidas vêm revelar a sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem a abreviar a sua vida. Nunca é uma saída, nunca é uma solução tu abreviar o teu sofrimento através do suicídio. Porque quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório lá do outro lado, nós vamos dizer, olha, eu preciso de 80 anos, eu preciso de 70, eu preciso de 50. Então, se a gente deixou isso acordado, se a gente aceitou, a gente tem que cumprir. Quem dá a vida é Deus, e é Deus que sabe o momento em que a gente tem que partir e deixar, né? Nós não temos o direito, ninguém tem o direito de abreviar o seu sofrimento, tirando a sua própria vida. E é isso que diz aqui. Os suicidas se manifestam muitas vezes nas reuniões mediúnicas dizendo da dor e do sofrimento que eles têm do outro lado, que não tem comparação com o sofrimento que eles tinham aqui, né? Aquilo que eles sofriam aqui, agora está sendo potencializado lá do outro lado. Tomou uma proporção muito maior. Então, que a gente tenha coragem para enfrentar essas situações, né? Que a gente procure todo tipo de ajuda que é necessário, seja vindo assistir uma palestra, como a gente está fazendo hoje, seja participando de um grupo de estudos, seja conversando com alguém. E aí a gente diz assim, mas eu não tenho ninguém para conversar, não tem ninguém disposto a me ouvir, não tem ninguém que eu possa confiar para dividir essa situação difícil que eu estou passando. Aqui na Casa Espírita, nós temos um trabalho que se chama atendimento fraterno. A gente chega aqui, a gente diz, eu gostaria de conversar com alguém, e vai ser encaminhado para uma conversa confidencial. Vai ficar só entre você e a pessoa que está conversando, onde a gente vai poder dizer aquela situação que está nos afligindo, e às vezes só da gente falar, só da gente expressar aquela dor, a gente já se sente melhor. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, estou me sentindo melhor só por ter falado. Então, sintam-se à vontade quando precisar para procurar esse serviço. E aí, como é que a gente encara o sofrimento, né? Como é que a gente encara a dor? Qual é a nossa posição diante da vida? Se nós andarmos pelas ruas da nossa cidade, a gente vai ver essa imagem aí, né? Os ipês floridos, cheinhos de flores. Que tipo de pessoa nós somos? Nós somos aquela pessoa que para e fica encantada olhando aquela beleza do ipê, tira foto com o celular. Dizem que quando a gente começa a tirar foto de árvore florida, a gente está envelhecendo, né? Eu já devo estar com uns 300 anos, porque eu chego a parar o carro assim para tirar foto, porque é uma beleza, é um espetáculo da natureza, né? Então, nós somos essa pessoa que se encanta com essa natureza, mas nós somos aquele outro ali que está com a vassoura mal-humorado, varrendo, essa árvore só faz sujeira, né? Olha aqui esse chão todo sujo, acabei de varrer a calçada, já está tudo sujo de novo. Qual pessoa que nós somos? A gente para e se encanta com a beleza, ou a gente fica reclamando e fica se lamentando? É assim com os nossos problemas e com as nossas aflições. Quando elas chegam, a gente diz assim, mas de novo isso, mas que coisa? O que eu não estou aprendendo? Por que eu estou passando por isso de novo? Né? Ou a gente é o outro ali com a vassoura. Né? Assim que a gente acha, mas de novo isso? Já passei por tanta coisa, de novo essa situação? Então é esta a reflexão que eu queria poder deixar para vocês hoje. E já se encaminhando para o encerramento, né, tem essa mensagem aí que nos diz o seguinte, ó, as aflições, quando elas são compreendidas à luz do Espiritismo, elas não são penas sem sentido, mas são oportunidades benditas de crescimento. Que nós saibamos abraçar as nossas rosas, mesmo que elas venham com espinhos, confiando que o Cristo está conosco em cada passo do nosso caminho. Muito obrigada. Devolvo, Alessandro.
Obrigado, Jane. É sempre interessante a gente ser lembrado, né? Procurar ver o lado bom das coisas, até na adversidade, né? Então a gente tem que procurar sempre ver o lado bom das coisas, né? Sabe que eu moro numa casa que fica numa esquina, assim. Num lado da rua tem uma árvore, do outro lado tem outra árvore. Quando a gente mostrou aquela figura da árvore, eu lembrei de uma situação bem real mesmo, né? Que outro dia uma pessoa, eu limpando lá na frente da casa, outro dia passou uma pessoa, vizinha, essas árvores, como faz sujeira, né? Eu digo, não, mas faz sujeira. Eu digo, mas uma é um araçá, dá uma fruta muito gostosa, que dá para colher no verão, comer araçá é uma beleza. E a outra dá umas flores amarelas, coisa mais linda, e faz sombra na casa. Então, são essas situações do dia a dia, né? A gente vê nessas pequenas coisas do dia a dia, né? Se a gente quiser, a gente está sempre aprendendo, né? Então, é um modo de ver as coisas, né? Tudo às vezes tem um benefício e às vezes tem alguma coisa que atrapalha. O que é melhor? Dar importância para aquilo que está atrapalhando ou olhar o de bom, né? Vamos olhar a coisa boa, né? A gente vai gerar sentimentos positivos, pensamentos positivos, e gerando pensamentos positivos e sentimentos positivos, quem da espiritualidade que vai estar próximo de nós? Os espíritos bons, os espíritos amigos, né? Vamos estar livres das obsessões, né? Muito obrigado, então, pela mensagem de hoje. Vamos para o segundo momento do nosso encontro, então, convido nossos médiums, aplicadores de passe. Nós vamos receber o passe aqui no salão e nós então nos mantemos com nossos pensamentos elevados, mantemos a nossa mente em estado de oração, agradecendo a Deus e aos mentores espirituais por essa oportunidade que temos nessa tarde de estarmos aqui, de podermos conseguir chegar até aqui neste ambiente de paz, de harmonia. Chegamos com as nossas próprias pernas, né, com os nossos meios, que é a vida que nos oportuniza. E assim expressamos a nossa mais profunda gratidão, porque quando viemos para cá, a espiritualidade já sabe aquilo que nós precisamos e já estamos recebendo. E nesse momento do passe, recebemos esse reforço energético em todo o nosso ser, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e espiritual, fazendo que já nos sentimos melhores do que antes e vamos sair daqui melhores ainda. E após ouvir a mensagem da palestra de hoje, também saímos com um maior entendimento e esclarecimento sobre a beleza da vida e que possamos, então, expressar a beleza da vida a todos aqueles que nos rodeiam, sendo seres humanos melhores, mais fraternos, benevolentes, misericordiosos, indulgentes. Pedimos a Deus que possam essas energias benéficas que recebemos neste momento também se estender aos nossos entes queridos, ao nosso lar, ao nosso ambiente doméstico, ou também ao nosso ambiente de trabalho. Nesse momento, então, pensamos em todas as pessoas que nós gostaríamos que também recebessem esses influxos de paz, de amor, de harmonia e de saúde, que eles possam estar nesse momento sendo atendidos por essas caravanas de benfeitores espirituais que vêm em nome de Deus espalhar amor, paz e bondade. Pedimos por fim pelos nossos governantes, pelos dirigentes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim, pelos dirigentes das nações, para que eles sejam iluminados, para que façam a sua parte, trazendo segurança, conforto para as pessoas que estão
sob a sua tutela, mas sobretudo que construam a paz no mundo, que haja entendimento entre os homens, que haja o diálogo, que haja o perdão e que haja a boa vontade de construir um planeta melhor, que venha esse mundo regenerado o mais breve possível. E nós também façamos a nossa parte, fazendo a nossa paz interior e a paz para com quem aqueles nós convivamos no dia a dia. Por tudo isso, Pai, te agradecemos por todas essas maravilhas que recebemos no dia de hoje, por esse alimento espiritual que recebemos nessa tarde. E que possamos em breve estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Que assim seja. Obrigado pela presença de todos. Obrigado também àqueles que nos acompanharam aqui pelas mídias sociais. Uma boa tarde e vamos todos em paz. Que assim seja.